Guiné Equatorial é o único país soberano e autônomo da África que tem o espanhol como língua oficial. E é falado por mais de 85% da população como primeira ou segunda língua. Mas ainda assim, pode-se considerar o país propriamente hispânico? Descubra isso conosco em um breve passeio pela história deste país e sua situação linguística atual. Guiné Equatorial é um dos menores países da África, com uma extensão de 28.052 km², e está localizada na região subsaariana da África Central, que consiste geograficamente em uma zona insular e uma área continental. A exploração europeia nesse território remonta ao último terço do século XV por navegadores portugueses. Só em 1778, pelo Tratado de El Pardo, Portugal cedeu à Espanha, entre outros, os territórios da Guiné Equatorial, em troca de extensas porções de terra na América do Sul, no que hoje é o Brasil. No entanto, os tempos difíceis pelos quais a Espanha passou entre o final do século XVIII e o início do século XIX não permitiram que fosse dada atenção suficiente a esses novos territórios do Golfo da Guiné, o que facilitou a ocupação inglesa das ilhas na década de 1820, especialmente na ilha de Fernando Pó, hoje conhecida como Bioko. Os ingleses deixaram um legado na construção de alguns portos e pontos de comércio e construíram cidades como Port Clarence, que depois passou a se chamar Santa Isabel. Com a retomada do controle espanhol, e desde 1973 foi rebatizada como Malabo, em homenagem a Malabo Lopelo Melaka, o último rei Bubi tradicional, e hoje em dia é a capital política e administrativa do país. A partir da segunda metade do século XIX, a Espanha começou a enviar numerosas expedições militares e religiosas ao território da Guiné Equatorial. Com as missões militares, garantia-se a soberania espanhola na região, e com as missões religiosas expandia-se a cultura e o idioma, apagando pouco a pouco os vestígios dos assentamentos ingleses. O espanhol rapidamente se tornou a língua veicular do ensino, da administração e do governo. Por isso, era visto como uma oportunidade de ascensão social para a população, já que lhes era permitido ocupar cargos na administração colonial e adquirir propriedades, entre outros benefícios. Mais tarde, após conquistar a independência em 1968, graças à pressão dos nacionalistas da Guiné Equatorial e das Nações Unidas, a Guiné Equatorial mergulhou no que ficou conhecido como o Reinado do Terror. Ao assumir a presidência, Francisco Macias Nguema submeteu o país a uma cruel ditadura, onde a língua espanhola sofreu um forte retrocesso, já que foi muito perseguida devido aos ressentimentos que ainda existiam em relação à colonização espanhola. E isso perdurou até a queda de Macias em 1979. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Atualmente, a Guiné Equatorial é, na verdade, uma mistura de idiomas e culturas. No país são faladas 7 línguas autóctones da família Bantu: o Fang, o Bubi, o Benga, o Indofi, o Bazeque, o Balengue e o Vício. Além de um crioulo português falado na ilha de Annobon e um crioulo do inglês chamado Pichinglês. Desde 1968, o espanhol é a língua oficial da Guiné Equatorial. E embora não tenha sido considerada como tal na Constituição de 1973, sob o mandato do ditador Macias, foi ratificada na Lei Fundamental de 1982, dentro dos princípios fundamentais do Estado. Com a integração da Guiné Equatorial na Comunidade Econômica e Monetária da África, no ano de 1985, abriu-se o caminho para a incorporação do idioma francês como língua oficial do Estado em 1989, com o objetivo de facilitar a integração cultural na nova comunidade e, assim, evitar o isolamento geopolítico.
Por outro lado, no ano de 2010, foi oficializada a incorporação do português como o terceiro idioma oficial da Guiné Equatorial, integrando a comunidade de países de língua portuguesa, encerrando assim o trio de idiomas oficiais da República, todos de origem europeia. Mas então, o que acontece com o status das línguas autóctones? A realidade é um pouco mais complexa. Apesar de a língua materna mais predominante na Guiné Equatorial ser o Fang, com cerca de 300 mil habitantes. O espanhol é o idioma mais falado como segunda língua e o de maior expansão no país. Por isso, também é considerado o de maior importância a nível político, administrativo e na educação, o que faz da Guiné Equatorial um caso único no mundo hispânico. As demais línguas autóctones mencionadas são línguas de caráter oral, que durante muito tempo tiveram que recorrer até mesmo ao espanhol para a comunicação escrita. E, portanto, o Estado não as considera como línguas veiculares nem línguas de ensino. Atualmente, o espanhol convive com as línguas autóctones de forma independente e não invasiva, por isso não foram geradas línguas crioulas derivadas dessa interação. E salvo algumas modificações fonéticas e morfológicas, não ocorreram grandes mudanças na estrutura do espanhol, que ali é falado por aqueles que têm domínio nativo ou quase pleno do idioma, o que representa entre 10% e 15% da população atual. Os vestígios da ditadura de Macias ainda são sentidos hoje em dia, e isso se reflete na falta de uma maior alfabetização em espanhol nas novas gerações, que têm feito um uso bastante deteriorado do idioma. Apesar de que o ensino fundamental e médio, tanto público quanto privado, tenha sido ministrado completamente em espanhol, as crianças e os jovens tendem a se comunicar em suas próprias línguas nativas. Uma vez que se reúnem com suas famílias em casa, poucos o fazem em espanhol. Por outro lado, os professores nas escolas nem sempre obtêm as devidas qualificações e estudos de formação docente exigidos pelo magistério. Por isso, nem sempre se garante um conhecimento sólido da língua, ao mesmo tempo em que os materiais didáticos disponíveis nas instituições são, em alguns casos, insuficientes. Embora seja importante destacar a recente abertura de novas livrarias e bibliotecas que buscam melhorar a alfabetização no idioma. Além disso, graças aos programas promovidos pela Universidade Nacional da Guiné Equatorial, a única universidade equato-guineense existente no país, está sendo novamente impulsionada a melhoria da qualidade do espanhol por meio dos seus programas de estudo da Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Por sua vez, cabe destacar a importante ajuda que o governo espanhol está dando por meio de sua assistência técnica e apoio econômico às diferentes instituições, como os centros culturais espanhóis, os colégios espanhóis, suas sedes da Universidade Nacional de Educação à Distância de Bata e Malabo, e mais de 70 centros da Associação de Centros Católicos da Guiné Equatorial, os quais, em conjunto, se encarregam da propagação e ensino da língua espanhola em todo o território. Em 2013 foi criada a Academia Guineo-Equatoriana da Língua Espanhola e finalmente foi aceita na Associação de Academias da Língua Espanhola, em março de 2016. Também é graças à Guiné Equatorial que o espanhol foi incluído como língua oficial da União Africana, por meio de um protocolo que modifica o acordo constitutivo implementado a partir de 2007 e em julho de 2022. O Instituto Cervantes organizou no Centro Cultural da Espanha, em Malabo, a 15ª Tribuna do Hispanismo, dedicada ao hispanismo da Guiné Equatorial. Em conclusão, podemos dizer que atualmente o espanhol da Guiné Equatorial goza de boa saúde, mas cada vez está mais ameaçado pelo surgimento crescente de outros idiomas, como o inglês, graças à presença de numerosas companhias exploradoras de petróleo, e o francês e o português, devido ao fato de serem idiomas falados pelos países vizinhos. Só o tempo dirá se o espanhol conseguirá manter o privilégio de ser o idioma mais importante de uma nação, que se sente afro-bantu por natureza e ao mesmo tempo hispânica por sua história.
E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve.